Graça e paz, meus irmãos, amigos, você que porventura está assistindo esse vídeo que fala a respeito de Hebreus. Hoje nós vamos estudar Hebreus capítulo 8, Jesus Cristo, o mediador da nova aliança. Nós vimos até aqui, e principalmente no capítulo 7, a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio arônico, sacerdócio levítico. Primeiro, quanto à escolha que no sacerdócio levítico dependia da ascendência genealógica, dependia de carne e sangue, aonde era necessário ser descendente de Arão para ser o sumo sacerdote. E esse ministério estava limitado, então, primeiro à carne, e por ser passageiro, porque cada vez que morria um sumo sacerdote, outro precisava assumir no seu lugar. Repetia-se sacrifícios continuamente, porque cada sacerdócio ele era imperfeito, cada sacerdote era imperfeito e precisava oferecer primeiro por si mesmo, por seus pecados, um sacrifício a Deus, a fim de depois oferecer pelo povo. Então ele era muito inferior ao de Jesus Cristo. Primeiro, um sacerdote sem pecado, escolhido por juramento de Deus, ou seja, pela vontade de Deus, e um sacerdócio perpétuo, não limitado à morte, porque Jesus Cristo ressuscitou e está vivo e intercede sim em favor dos santos, em favor dos salvos, em favor da igreja. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e isso aqui que está destacado agora no capítulo 8, e a gente vai estudar isso mais detalhadamente, tá? Algumas coisas que eu quero destacar até antes da leitura é que agora, com base no perfeito sacrifício de Cristo, o novo sacerdócio é exercido num novo santuário. Não apenas no santuário terreno, mas no santuário celestial, onde Cristo realmente adentrou, né? O nosso Kohen Hagadol, Jesus Cristo, né? Ele atua agora de uma maneira totalmente digna, né? É incontestável a dignidade desse ministério, incontestável a dignidade do nosso sumo sacerdote, que atua no ministério e santuário celestial, não apenas se compadecendo das nossas fraquezas ou nos socorrendo em nossas fraquezas, mas é um ministério mais elevado. Um ministério que nos leva à presença de Deus e permite que adentremos até a presença do Pai, né? Agora, como adoradores que são recebidos diante de Deus nesse santuário. O tabernáculo anterior era apenas uma sombra deste santuário celestial e desse tabernáculo celestial onde está Cristo, nosso Senhor, que é o verdadeiro, que é o real tabernáculo. Portanto, é superior ao tabernáculo e ao sacerdócio da antiga aliança. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus capítulo 8, do 1 a 13. O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à destra do trono na majestade, nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Eles servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi avisado, quando estava a construir o tabernáculo: vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de superior aliança, que está firmada em melhores promessas. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Mas Deus, repreendendo-os, diz: virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei nova aliança. Ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram
naquela minha aliança, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Amém. Aqui a gente vê em primeiro ponto, a partir do verso 1, Nosso sumo sacerdote, ou o sumo sacerdote prometido, segundo a ordem de Melquisedeque, aonde Deus diz, tu és meu filho, hoje te gerei, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, tudo isso apontando para Jesus Cristo. Em Jesus Cristo estas promessas se tornaram realidade. É isso que o autor de Hebreus está compartilhando, escrevendo e reafirmando, para que aquela igreja a quem ele está escrevendo, a igreja da segunda geração de cristãos, permanecesse firme, sabendo que não tinha crido em vão e estava crendo naquele de quem apontava o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. É um sacerdote assim, um sacerdote tal, um sacerdote desse que temos em Jesus Cristo. Só Jesus cumpre as condições do sacerdote perfeito. Um sacerdócio para sempre, sem começo nem fim. Um sacerdócio que Deus confirmou com um juramento, que é capaz de oferecer um sacrifício, e que um sacrifício tão perfeito que não precisa de repetição, que não precisa oferecer nem sacrifícios por si mesmo. É desse tipo de sacerdote que a humanidade precisava, e Jesus cumpriu todos esses requisitos. Comprovadamente, Jesus é tão digno desse sacerdócio que ele ascendeu ao céu, ele subiu ao céu. Como disse Jesus, está registrado no Evangelho de João, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Ninguém jamais viu a Deus senão aquele que estava no céu, que desceu e retornou ao céu. João capítulo 3, se não me falha a memória, diz a respeito desta conversa que Jesus tem com Nicodemos. E a gente pode confirmar em Marcos 16, 19, que Jesus subiu ao céu. Foi elevado às alturas, como diz em Atos capítulo 1. Jesus foi elevado diante do olhar de 500 testemunhas, subindo ao céu, até que as nuvens o ocultaram do seu olhar, e os anjos aparecem ao lado daqueles homens galileus e dizendo, varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus voltará, este mesmo que vocês viram subindo ao céu, há de vir. Esse mesmo que foi recebido no céu, há de vir. Da mesma maneira como o vistes ir, ele há de voltar. E diz também em Atos capítulo 7, quando Estevão está falando no seu discurso, vou encontrar aqui. Atos 7, do versículo 55 em diante. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. É disso que está falando também o autor aos Hebreus. Filipenses capítulo 2, verso 9, diz que Deus o exaltou soberanamente. Deus colocou, ele deu um nome que está sobre todo nome, à direita de Deus. Este é o lugar onde está o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A posição que ele ocupa
né, à destra de Deus. Diz então aqui no texto que estamos estudando de Hebreus 8, esse é o tipo de sacerdote que nós precisamos ter. Primeiramente, totalmente digno e agora glorificado ao lado de Deus. Diz que Jesus é o ministro do santuário. Que santuário? Né? Um santuário celestial agora. Esta é a prova do seu serviço. Ele é ministro. Jesus é o único tanto em majestade como em serviço. Um serviço a favor dos homens que nele creem. Um serviço sacerdotal desempenhado no céu a favor de um povo que tem vocação celestial, que recebeu de Deus uma vocação celestial. O cristão não pode perder de vista, jamais. Eu e você, jamais podemos perder de vista a nossa vocação celestial. Sim, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, nos redimiu dos nossos pecados para que eu e você tivéssemos vida eterna e habitássemos, sim, no momento correto, para sempre com o Senhor, nesta nova morada, numa morada celestial. Agora o verso 2, né? Vamos ao que o apóstolo tinha em mente. Vamos voltar lá, Hebreus, né? Capítulo 8, verso 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou e não o homem. O verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não foi o homem. O que o apóstolo tinha em mente, o que o escritor, autor, tinha em mente quando falou sobre o verdadeiro tabernáculo? Primeiro, a gente precisa sempre lembrar que o entendimento era o seguinte: a religião era o acesso a Deus, era a comunhão com Deus, era o direito de entrar na sua presença. Por isso a função suprema do sumo sacerdote e de todo sacerdote é de abrir o caminho, de fazer pontes até Deus. O sacerdote remove as barreiras entre Deus e os homens e constrói a ponte pela qual a pessoa deve passar, e comparecer perante a presença de Deus. O sistema sacrificial era a maneira como o sacerdote construía essa ponte que religava o homem com Deus, mas ele era imperfeito. Jesus veio para cumprir isso de uma forma perfeita e totalmente eficaz. Porém, os gregos, eles tinham sempre em suas mentes um pensamento básico em relação ao universo. Eles já concebiam o mundo de duas maneiras: o mundo físico e o mundo espiritual. O mundo real e o mundo irreal. Falando de uma maneira melhor, eles tinham o seguinte entendimento: que o mundo que nós vemos, a realidade que nós vemos de maneira visível, é ainda reflexo do que acontece primeiramente nesse mundo espiritual. O mundo que nós não vemos é a verdadeira realidade. Assim entendiam os gregos. Essa é a filosofia da escola de Platão. Primeiro lá o mundo irreal acontece as coisas e depois manifesta aqui no mundo real, ou no mundo irreal, que é o que nós vivemos, melhor dizendo. Lá é a verdadeira realidade. Então, aqui Cristo está entrando e conduzindo eu e você à verdadeira realidade, à verdadeira vida. E todos nós sabemos, cristãos sabemos, que existe sim mundo físico e mundo espiritual. Regiões físicas e regiões espirituais. E era esta a mentalidade dos gregos. Eles concebiam em termos de dois mundos, o mundo real e o irreal. Criam que alguma parte existia um mundo de realidade, mas que este mundo do espaço e do tempo era só um mundo de sombras. O mundo que nós vivemos era o mundo das sombras. Era a sombra daquilo que era realidade. Então o autor de Hebreus pega e faz uso desse entendimento, dessa ideia. O templo terrestre é uma pálida cópia do verdadeiro templo de Deus. O tabernáculo que Moisés construiu era apenas uma cópia daquilo que Deus revelou. Isso aqui é muito claro para a gente entender. Assim, o culto terrestre é um reflexo remoto da verdadeira adoração. O sacerdote terrestre é uma sombra inadequada
do verdadeiro sacerdote e do verdadeiro sacerdócio. Deus tinha mostrado a Moisés o modelo real e eterno do qual todo culto terreno é cópia e sombra. Né? O sacerdócio terreno é irreal e não pode conduzir os homens à verdadeira realidade. Mas Jesus sim pode nos conduzir à verdadeira realidade. Seu sacerdócio verdadeiro é o único que pode tirar os homens deste mundo de sombras e levá-los ao mundo invisível, porém real. Amém? É disso que está falando aqui o texto, né? E no verso 6, ele passa a chamar agora Jesus como mediador da nova aliança. Verso 6. Agora ele alcançou o ministério mais excelente, quanto é mediador de superior aliança, que está firmada em melhores promessas. Mediador, messites, tá? Do grego messites. É um substantivo, provém de mesos, que neste caso significa no meio. Um messites é alguém que está no meio de dois homens para uni-los. A melhor comparação que eu posso fazer agora é aquela pessoa que num tribunal, né? Aqui, por exemplo, em Curitiba, existe o Tribunal de Pequenas Causas. Quando duas partes que estão em litígio vão até diante desse mediador, desse juiz mediador, às vezes já um juiz formado e às vezes não, né? E ele é o conciliador ou reconciliador entre as duas partes. É o que gera um acordo entre as duas partes, redige um acordo, né? Jesus se colocou nesta posição, tá? É alguém que está no meio de dois homens para uni-los, né? No grego legal, o messites era também um fiador, né? Ele se colocava como fiador, saía de fiador do amigo que estava sendo julgado e garantia uma dívida e um crédito, né? O messites era um homem que voluntariamente pagava a dívida do seu amigo para pôr assim as coisas em ordem. Oh, glória a Deus! Jesus foi sim, ele é o mediador desta nova aliança, porque ele pagou com o seu próprio sangue a dívida que era contrária a mim e a você. A primeira coisa que acontece quando eu e você nos rendemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, admitimos que Ele é o nosso dono, nos tornamos servos dele, filhos de Deus, por intermédio da fé em Cristo Jesus, mediante a fé em Cristo Jesus, a primeira coisa que acontece é lá no céu, é riscada a cédula que era contrária a nós. A cédula onde estavam registradas todas as nossas dívidas que tínhamos diante de Deus. Nossos pecados são purificados. E já não devemos mais nada porque Jesus se fez fiador, se fez o messites por mim e por você, né? Ele pagou a nossa dívida e colocou em ordem o nosso relacionamento com Deus. Ele é aquele que intervém entre as duas partes para levá-las à reconciliação. Fomos reconciliados com Deus por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é o nosso perfeito messites. Está entre a irrealidade desse mundo e a realidade do mundo verdadeiro que ainda vamos conhecer. Entre nós e Deus, ele abre o caminho até Deus. É a única pessoa que pode levar a cabo esta união e reconciliação. Jesus é o único que faz um elo entre o visível e o invisível, entre o irreal e o real, entre aquilo que é sombra e o que é verdadeiro. Somente em Jesus a gente tem esse livre acesso. Entre o que é passageiro e o que é eterno. Jesus faz essa ponte por nós. É nele que nós temos a vitória, né? É nele que nós recebemos a verdadeira vida. E a partir do verso 7 agora, o autor começa a aprofundar num dos principais temas da Bíblia, que é o tema de aliança. Tem um louvor que nós cantamos já há alguns anos que diz assim: eu tenho aliança com Deus.
Eu tenho aliança com Deus, eu sei que tenho uma aliança com Deus, celebramos juntos ela, todos os meses celebramos a nossa aliança com Deus, porque Jesus assim nos deixou esse memorial, né? Onde participamos da ceia do Senhor e celebramos esta aliança que Ele fez em nosso favor, que Ele nos comprou para si, nos tomou para si. A gente celebra esta aliança mensalmente, né? E na Bíblia, a palavra grega que sempre se usa para a aliança é diatek. Na Bíblia, sempre que se usa a palavra aliança, se fala diatek, né? Por que se usa diatek e não sintek? Que é a palavra comum do grego ordinário, o grego que se usa hoje em dia. A palavra sintek fala de uma aliança entre dois estados, por exemplo, né? Como antigamente, quando éramos colônia, se assim eu posso dizer, o Brasil era colônia de Portugal e tinha uma aliança, um acordo de duas partes, se assim eu posso colocar, né? Então havia acordo entre duas partes. Sintek fala de acordo entre duas partes, onde as duas partes têm termos que são elaborados, que são aceitos em comum acordo. Existe um acordo de todos os termos, e se uma das partes falha nos termos, a outra parte vai requerer dela aquilo que lhe é devido, vamos assim colocar. E esse acordo, sintek, ele pode ser desfeito. Porém, Deus estabeleceu conosco uma aliança que está ali colocada com uma palavra diatek, que não quer simplesmente dizer aliança, mas quer dizer testamento. Tá? Ok. O acordo, né, no caso do sintek, depende de condições que ambas as partes aceitam. Se alguém romper as condições da aliança, a própria aliança fica anulada. Tá? Já na Bíblia, o termo usado é diatek. Desde o Antigo Testamento, é esse tipo de aliança que se fala. Né? No Antigo Testamento está escrito em Deuteronômio 4:23: guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus. Guardai-vos de esquecer da aliança que tem com o vosso Deus. Aplica-se esse mesmo termo também na aliança que Josué fez com os gibeonitas, quando os gibeonitas enganaram a Josué, enganaram o povo de Israel, né? E ainda assim, quando Josué descobriu e os líderes de Israel descobriram, ainda assim eles honraram com a aliança, porque são o povo de Deus, né? Também está lá em Juízes capítulo 2, verso 2, quando Deus diz para não fazer aliança com os cananeus que viviam naquela terra. Quando o povo vai entrar na terra prometida, Deus diz: não façam aliança com eles. Né? Também é o mesmo termo usado na aliança com Davi e Jonatas, né? O mesmo sentido. Em 1 Samuel, capítulo 23, verso 18, que a gente vê Davi, muitos anos depois da morte de Jonatas, Davi preocupado em honrar aquela aliança e quer fazer bem aos descendentes de Saul por amor a Jonatas, né? Por amor e para cumprir aquela aliança, certo? Mas o seu uso característico e principal tem a ver com Israel, como está lá em Deuteronômio 4:23. Guardai-vos de esquecer da aliança entre Deus e Israel. No Antigo Testamento, Deus fez uma aliança com Israel, porém no Novo Testamento, esta nova aliança, ela vai além de Israel. A nova aliança, ela é universal, ela atinge sim todo judeu, todo hebreu que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, também é incluso nesta aliança. Ela é estendida tanto a judeus quanto a gentios. Quanto a hebreus, israelitas, descendentes da mesma linhagem de Jesus Cristo, mas também a todos os povos de todas as nações do mundo. Independente da nacionalidade ou naturalidade, todos têm acesso à nova aliança. Tá? A palavra grega para acordo é sintek. Sintek é o termo para acordo entre dois estados, já disse isso. Né? Agora, diatek não. Diatek tem a ver com um testamento. As partes que intervêm na sintek estão no mesmo nível
de poder e igualdade e podem negociar. Mas Deus e o homem jamais estarão em nível de igualdade. Diz a Bíblia em Amós 3:3: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Aqui eu aprendo algo tremendo. Se eu não estiver em acordo com Deus, Deus caminhará sem mim. Ai de mim se eu não entrar em acordo com Deus. Ai de mim se eu não me reconciliar com Deus, porque eu não tenho a mínima chance de fazer Deus mudar. É assim, né? Uma aliança com Deus exige isso, que nós nos submetamos aos termos da aliança com Deus, né? Deus e o homem não se encontram em igualdade de condições. No sentido bíblico de aliança, toda aproximação e oferecimento procedem de Deus. É Deus aquele que vem ao homem e oferece-lhe uma relação consigo. Estabelece os termos nas quais a relação será efetiva. O homem não pode negociar com Deus. Eu e você não temos condição de negociar. Ou nós aceitamos os termos instituídos por Deus, ou estamos fora da aliança. Simples assim. Graças a Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos oferece uma aliança melhor do que a aliança anterior. Melhor e maior do que a aliança anterior. Agora, se acontece de nós pecarmos, nos desviarmos acidentalmente do caminho, não aquele que rejeita a fé, mas eu estou dizendo aquele que peca, aquele que cai, comete falhas, basta confessar com arrependimento sincero e é restabelecida a aliança, restabelecido a herança, restabelecido o relacionamento com Deus. Glória a Deus por isso. Não é por isso que nós vamos viver pecando. Afinal, o verdadeiro salvo não vive no pecado e não vive pecando. O pecado se torna um acidente de percurso, né? O homem não pode negociar com Deus, não tem condição. Ele só pode aceitar ou rechaçar o oferecimento que Deus lhe faz, mas de maneira nenhuma poderá alterar e mudar os termos da aliança que foi instituída por Deus. Deus é muito superior a nós. Aleluia por isso. As condições de um testamento não se dão pela igualdade dos que participam, né? Mas sim de uma única pessoa, o testador, aquele que fez o testamento. E na qualidade de um novo testamento, Deus fez um novo testamento com o homem, né? Disse Jesus, né? Este sangue é o sangue da nova aliança. Esta é a aliança no meu sangue. Bebam dele todos em memória de mim. Né? É a aliança com base no sangue, no sacrifício de Jesus, né? Que ele ofereceu a nós. Ou nós aceitamos os termos que ele instituiu, ou estamos fora da aliança. Não tem como negociar. Porém, ele é o testador, ele fez o testamento. E a outra parte que recebe o testamento, ou o herdeiro, jamais poderá contestar aquilo que foi escrito pelo testador, né? Ou poderá mudar. O testamento é feito por uma só pessoa e a outra parte só pode aceitar ou rechaçar a herança como lhe é oferecida. Então aqui, o autor está assinalando a ideia de uma nova aliança. Não como algo revolucionário ou que eles nunca tinham visto, afinal, ele está relatando aqui uma profecia que está em Jeremias, capítulo 31, do verso 31 até o 34. Não é, aqui ele não está falando de nenhuma heresia, não está criando uma nova doutrina, não, ele só está dizendo: cumpriu-se no Senhor esta profecia de Jeremias, que foi dita séculos antes de Jesus vir ao mundo. Esta aliança não será nova apenas no sentido do tempo, tá? Ela será qualitativamente diferente da primeira. A qualidade da aliança é diferente da primeira, né? Em grego, há duas palavras para novo. Neos descreve algo novo do ponto de vista do tempo. Já kainos, ou kainos, não, é kainos, né? Kainos significa novo não só do ponto de vista do tempo, mas também da qualidade.
E aqui no original grego de Hebreus 8, sempre que se fala nova aliança, está falando kainos. Né? Esta aliança que se introduz é kainos. Fala da qualidade da aliança. O autor usa duas palavras para descrever a antiga aliança. Ele diz que a antiga aliança é geraskon, que significa não só envelhecido, mas também em decadência, que vai cair em desuso. Diz que está próximo a afanismos. Afanismos é uma palavra que se usa para arrasar uma cidade, né? Apagar uma inscrição ou abolir inteiramente uma lei. Indica uma eliminação ou anulação total da lei anterior. Qual é a lei que está sendo anulada aqui? Qual é a lei que está sendo anulada? A lei dos sacrifícios e da constituição de sacerdotes levíticos. Está sendo anulada aqui a lei cerimonial e ritual. Esta é a lei que está sendo anulada. Não tem mais valor, porque muitas coisas do Antigo Testamento nós devemos observar sim. A lei moral de Deus continua a mesma, né? Os 10 mandamentos continuam válidos, né? Ou o decálogo. Então tem muitas coisas que nós precisamos sim continuar praticando, continuar observando seria a melhor palavra. Tá bom, meus irmãos? Ok. Afanismos, então, é uma palavra que se usa para arrasar uma cidade, indica a eliminação ou anulação total. Desta maneira, a aliança que Jesus introduz é nova qualitativamente e anula a antiga, eliminando-a totalmente. A lei dos sacrifícios, a lei cerimonial, a lei ritual. Essa não precisa mais ser observada. No que esta aliança é nova? No que é nova esta aliança? É nova no seu alcance. Ali diz que faria uma aliança com a casa de Israel e de Judá. A nova aliança, ela vai unir as duas tribos que estavam separadas. Está falando da inimizade. Vai ser destruída toda a inimizade. Veja o que diz a respeito da nova aliança da qual nós fazemos parte. Efésios capítulo 2, do 11 até o 14. Portanto, lembrai-vos de que vós outrora erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos a alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira